Abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 13, versículo 7 a 13. Quero compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração e que eu acredito que vai virar uma chave dentro de você hoje. Amém? Amém. A Bíblia diz assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, preste atenção nisso, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, nós te clamamos nesta noite para que haja uma revelação do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Quero te pedir nesta noite que de mim nada se aproveite, mas que o Senhor possa me gastar de uma forma tão poderosa. Me usa, meu Deus, é a minha vontade. Me usa como instrumento teu. E fala ao coração dos teus filhos aquilo que o Senhor tem para revelar. Nós te oramos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um aplauso forte, gente. Coloca o tema aí. Coloca o tema aí. Eu dei um tema para essa mensagem. Repete comigo: direitos e deveres. Você tem o direito de escolher. Amém? Mas é importante se lembrar que você tem por obrigação o dever pelos direitos que você escolheu. Então, Deus é tão lindo que Ele nos dá o direito de ir e vir. Mas os deveres, as nossas escolhas, eu costumo dizer que semear é uma opção. Eu posso muito bem nessa noite desejar semear na vida de alguém. Eu tenho esse direito e eu tenho essa escolha. Mas a colheita, o dever de colher aquilo que eu semeei, é quase que uma obrigação minha. Então muitos aqui estudaram sobre direitos e deveres. Você tem direito a alguma coisa, mas você tem o dever de fazer alguma coisa. E eu, quando separava essa mensagem, Deus me falava muito sobre como a igreja quer ter o direito de poder ser abençoada por Deus. Mas a igreja não quer ter o dever de seguir a Deus conforme aquilo que Ele determinou para a igreja. A igreja se reúne num prédio durante a semana e aos domingos, e ela clama ao Deus dos céus, dizendo que ela tem direito como filho a poder alcançar a prosperidade de Deus, a poder alcançar a plenitude da felicidade do Senhor na sua vida. Ela clama dizendo para Deus que ela tem esse direito, porque afinal de contas ela é filha. Mas quando chega no momento dos seus deveres, como igreja, a igreja se esconde num lugar e ela não assume a identidade de que aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, quando hoje se apresenta para alguém um evangelho da prosperidade, um evangelho da graça de Deus, não da graça, mas da supergraça, um evangelho que não traz nenhum tipo de dolo,
um evangelho que não traz nenhum tipo de desconforto, a primeira coisa que a igreja faz é correr para esse evangelho, porque é o evangelho dos direitos. Mas quando alguém apresenta um evangelho dos deveres, poucos, grava isso, poucos são aqueles que querem negar a sua própria carne para viver as promessas do eterno nesta terra. Você está aí? E esse texto eu já li ele 500 vezes, vocês são testemunhas, já citei 200 vezes neste altar. Mas é um dos textos que mais me impressiona na Bíblia, e quando eu li esse texto dessa vez, Deus falou comigo de uma forma diferente de todas as outras vezes que Ele falou. Porque Deus começou a me mostrar que os direitos de Ló também eram direitos de Abraão. Afinal de contas, eles caminhavam junto. E pelo contrário, Abraão é que trouxe Ló para caminhar até aquele lugar. Eles só chegaram naquele lugar, não foi porque Ló escolheu o caminho, foi porque a Bíblia diz que Abrão, que antes era Abrão, depois se transformou em Abraão. Abrão ouviu a voz de Deus, obedeceu a sua ordem e chegou até aquele lugar. Então Ló, desculpa as pessoas que eu vou usar, mas Ló era um intruso, que veio na aba. Quem lembra dessa gíria? Está na aba. E aí, até aquele momento, Abraão era o cara. Mas eu quero que você preste muita atenção, porque um homem de Deus e uma mulher de Deus, ele não briga por posição, nem tampouco por lugar. Ele não perde tempo ficar brigando por coisas tão pequenas, tão simples, tão sem expressão. Um homem de Deus e uma mulher de Deus, a Bíblia diz que quando vierem roubar a tua capa, dá também a tua túnica. Quando te mandarem caminhar 1 milha, caminha 2. A Bíblia está nos ensinando que nós não podemos brigar por coisas tão pequenas. Nós temos que entender quem somos no Senhor, cumprirmos o nosso chamado e andarmos debaixo dos desígnios que o Pai tem para nós. Então Abraão, sabendo que ele só havia chegado àquele lugar porque o Senhor o conduziu até ali, quando chega num momento de contenda, o que ele faz? Ló, tu é meu sobrinho chegado, eu te amo, eu sei que você me ama. Os nossos pastores estão em crise. A gente não vai brigar, cara. Olha aí, é interessante que a mãe fala assim, olha aí, olha toda a terra diante de ti. Eu só te peço uma coisa, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que eu não quero, mais Ló, é que a gente continue andando junto. Porque está dando treta, está dando ruim aqui na gente. Então, decide aonde você quer. Você pode decidir. Talvez Ló tenha pensado, poxa, o meu tio é ele que nos guiou até aqui. Foi ele quem nos guiou até aqui. Eu acho que ele que vai querer escolher a terra. Afinal de contas, as campinas do Jordão, a Bíblia diz que parecia o jardim de Deus. Mas não. Abraão fala para ele assim, escolhe você. Porque tem pessoas que são conduzidas por aquilo que os seus olhos veem. Mas tem pessoas que são conduzidas por aquilo que o seu espírito é movido. Pessoas que são conduzidas pelo espírito, elas não estão preocupadas aonde elas vão estar. Se elas estiverem no lugar onde Deus mandou que elas estejam, elas vão descansar em paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. Quando você vai para um lugar, mesmo que seja um lugar feio, um lugar que parece ser um lugar de trevas, mas se o Senhor estiver contigo, deixa eu te dar um conselho nessa noite. Vá em paz e descansa, porque tu vai entrar e vai sair daquele lugar da mesma forma que você entrou. Agora, quando você vai para um lugar, por mais lindo que seja, a pergunta é, o Senhor está lá? Não. Então de nada adianta o lugar ser lindo. Porque o que importa não é a beleza do lugar, mas é a glória e a majestade que se encontra nele. Então quando você começa a ler a história, e a história é grande, a Bíblia diz que eles se separam. Porque Ló, ele viu as campinas do Jordão, e a Bíblia diz que dava até Sodoma.
E depois na tua casa, por favor, se você puder, continua lendo depois do capítulo 13. A Bíblia diz que depois do capítulo 13, vem o capítulo 14, tem uma guerra entre 4 reis e 5 reis, os 4 reis vencem. Esses 4 reis derrotam um dos reis, que é o rei de Sodoma, e leva Ló e toda a galera dele preso, leva tudo que é de Ló. A notícia chega até os ouvidos de Abraão. A Bíblia diz que Abraão pega 318 homens na casa dele, ele vai lá lutar contra os 4 reis, ele derrota os 4 reis, e ele traz tudo aquilo que pertencia a Ló e a todas aquelas pessoas. O rei de Sodoma chega para ele e fala assim: posso pedir uma coisa? Me dá as pessoas, porque o diabo ele nunca vai querer coisas, o diabo quer você. Ele não quer o teu carro, ele não quer a tua casa. Pelo contrário, se você pedir para ele, está arriscado, ele te dá, porque ele te dá para poder ter você. Então o rei de Sodoma fala assim: fica com tudo, Abraão, e me dá só as pessoas. Abraão fala assim: eu jamais faria isso, para que amanhã você não diga que eu sou rico por tua causa. Abraão está dizendo o seguinte: cara, eu jamais faria isso, porque eu sou quem eu sou pela graça de Deus. Eu tenho o que tenho, não pela minha capacidade, mas pelo Deus que eu ouço todos os dias falar comigo, e que me conduz pelos atalhos e pelos caminhos que muitos não entendem. Mas a minha plenitude de vida não tem a ver contigo e nem tampouco comigo, tem a ver com o Senhor. E aí quando você começa a ver a história de Ló e a história de Abraão. Enquanto 2 anjos, olha que loucura, 2 anjos vão até Sodoma, pastor Reinaldo, para tirar Ló de lá, porque a Bíblia diz que chegou às narinas de Deus a prostituição, o pecado, chegou até o trono de Deus, e Deus já não aguentava mais, Deus tinha que destruir Sodoma e Gomorra. Quando a gente for a Israel, a gente vai ver lá o Mar Morto. O Mar Morto fica em cima de Sodoma e Gomorra. Aí a Bíblia diz que quando os anjos chegam lá, os anjos vão lá por causa de um homem chamado Abrão, não por causa de Ló. Deus é tão bom que quando você anda debaixo da ordenança de Deus, sendo conduzido pelo Espírito de Deus, Deus vai até tocar em pessoas que você ama, não por causa delas, mas por causa da tua fidelidade com o Senhor. Eu não sei se você acredita nisso, é o que esse livro diz. Então o anjo chega lá na cidade para tirar, e ele fala assim: cara, vamos embora que Deus vai destruir tudo. A Bíblia diz que os genros de Ló começam a debochar, e não acreditam. E eles demoram, e os anjos pegam Ló pela mão, pegam as suas filhas, sua mulher, e vai levando rápido, porque Deus ia destruir tudo. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló, quando ela está saindo da cidade, ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Ló e suas filhas vão até uma montanha. Chega lá, você conhece a história. Elas embriagam Ló, a mais velha se deita com ele, tem um filho dele, são os amonitas, descendentes dos amonitas. No dia seguinte, a mais velha embriaga ele também, se deita com ele, e tem um filho dele também. Quando você vai ver, os 2 filhos que foram gerados numa situação de incesto, eles foram durante anos inimigos de Israel. Em outras palavras, enquanto Ló perdeu a esposa, virou uma estátua de sal, as 2 filhas se deitam com ele, geram filhos dele. A Bíblia diz que Deus estava visitando Abraão e dizendo para Sara o seguinte: olha, você vai ser mãe, mas eu sou velha, meu marido também é velho, mas você vai ser mãe, e de um varão, e através dele virá a descendência de Israel. Enquanto Ló vivia uma vida de perturbação, uma vida de destruição, eu queria que você essa noite entendesse uma coisa: eu não sei como se encontra a tua vida hoje. Eu não sei como se encontram as áreas da sua vida hoje. Mas uma coisa eu posso te garantir deste altar: tudo que você está vivendo
É através dos direitos que Deus te deu de escolha. Eu garanto para você que tudo que você está vivendo é por causa dos direitos de escolha. Talvez você diga para mim, pastor, mas eu estou vivendo porque eu me casei com uma pessoa que fez isso. Quem foi que escolheu ela? Foi Deus ou foi você? Tudo na nossa vida é um direito de escolha. Mas eu quero nessa noite trazer uma palavra para o teu coração. Que você tem o dever de responder pelas tuas escolhas. O grande problema é que quando nós tomamos decisões e temos o direito de escolha, escolhemos situações, e essas situações são boas na nossa vida, a gente tem prazer de poder se colocar na posição de ter dever de poder responder aquilo, porque afinal de contas é bom, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Agora, quando a gente toma uma decisão, um direito de escolha, e aquilo traz consequências severas para a nossa vida, a maioria de nós, ou talvez quase que a totalidade, foge dos deveres que precisa exercer diante dos fatos que foram ocasionados através da sua decisão, do seu direito de escolha. Você está aí? Então, enquanto Ló perdeu a mulher, perdeu as 2 filhas, gerou 2 descendências, povos que foram inimigos de Israel. A Bíblia diz que o Senhor mandava o seu anjo visitar Abraão e trazer para Abraão uma notícia que ele ia ser pai com 100 anos. Como assim, pastor? É isso mesmo. Com 100 anos. Um velho. Testosterona lá embaixo. Mas um homem que não dava um passo se o Senhor não falasse com ele. Um homem que não se deixava se levar pelos olhos naturais, mas um homem que era conduzido em espírito. Um homem que ouve a voz de Deus em Gênesis capítulo 12, e que Deus fala para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vou te levar para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não sabia qual era a terra, Abraão não sabia quanto tempo ia caminhar, Abraão não sabia as situações que ele ia viver, Abraão não sabia nada. Ele simplesmente sai da sua terra, larga a sua parentela, e ele segue o Senhor, entendendo que aquele que estava o guiando ia o colocar em pastos verdejantes. Eu quero nessa noite que você acredite no seu coração. Creia no teu coração que se você se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus, vão ter decisões na sua vida que o teu coração vai mandar você tomar uma decisão, mas o teu espírito será conduzido pelo Senhor, para que você tome outra. E deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus, não vá por causa dos teus desejos, das tuas vontades, mas seja conduzido pelo Espírito de Deus. Porque mesmo que a terra não seja boa, o problema, sabe o que é? Eu quero falar para as solteiras dessa casa. Você quer um homem bonito, rico, forte e cheio de Deus. O príncipe vira sapo. E se ele é bonito hoje, eu preciso que você acredite. Amanhã, ele não vai ser. Se você quiser um exemplo, conversa com a pastora Márcia. Amém? Mas ela não foi conduzida por 1,85 m, olhos verdes e peitoral grande. Mas ela decidiu escolher um homem de Deus, que ela sabe com todos os defeitos, dá vida por ela. Porque a palavra de Deus nos ensina em Efésios capítulo 5, que nós maridos temos que amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Muitas vezes na minha vida, eu já falei isso para vocês, eu tive vontade de desistir de tudo. Mas eu não desisti, porque uma voz falava ao meu espírito, ei, aguarda, eu estou te capacitando. Todo esse vento um dia vai passar, e você só é forte do jeito que você é,
porque você viveu tudo o que você viveu. Quando você vai estudar um carvalho numa floresta, é uma das árvores mais fortes da floresta. Quando vem uma tempestade, quando vem os relâmpagos, os carvalhos são atingidos porque eles são fortes, são parrudos. Depois pesquisa no Google. Pastor também é cultura, amém? E aí, você quando pesquisa, você vai ver que as pessoas quando passam as tempestades, eles vão nas florestas e eles vão olhar os carvalhos. Porque os carvalhos revelam a intensidade da tempestade. E quanto mais o carvalho sofre, mais o carvalho é forte. O que faz o carvalho se tornar forte não são as brisas suaves que passam por ele. O que faz o carvalho se tornar forte são os ventos, as tempestades, os relâmpagos, que atingem o carvalho, e quanto mais ele é atingido, mais ele se fortalece, mais de pé ele fica. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não quer problema, você precisa entender que você não faz parte desta terra. Jesus disse que no mundo eu e você passaríamos por aflição, sim, mas tem de bom ânimo. Quem disse isso foi Jesus. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, eu com você vencerei também. Você precisa entender que quando você entrega a sua vida para Jesus, como disse o apóstolo Paulo: ei, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver não é um viver na carne, um viver das minhas vontades, é um viver no Espírito. Paulo, ele era conduzido aí dentro de uma prisão, ele passando por situações adversas. Paulo começa a escrever cartas, orientando e aconselhando os seus amigos que estavam fora, para terem bom ânimo. Pastor, Paulo era maluco? Não, ele era conduzido pelo Espírito. Paulo sabia que aquelas grades não o prendiam, porque ele era, na verdade, um prisioneiro em Cristo Jesus. A maior prisão na vida de Paulo não foram as grades. A maior prisão na vida de Paulo foi o dia que o Espírito Santo entrou no seu coração, que ele teve um encontro ali em Damasco com Jesus, caminho de Damasco, e quando o Senhor diz para ele: ei Paulo, por que tu me persegue, cara? Quando você vai ler a Bíblia diz que Paulo não perseguiu Jesus. A Bíblia diz que Paulo perseguia a igreja. Mas Jesus fala para ele: por que você me persegue? Eu preciso que você creia que quando o inimigo te persegue, ele não persegue você, ele persegue Jesus. E quando você entende que ele está perseguindo Jesus, e que essa luta não é tua, mas que você, independente de você está vivendo, você descansa no Senhor, e você é conduzido pelo Espírito, pode acreditar que essa luta tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. E no final nós somos mais que vencedores. Glorifica o Senhor. Jesus certa vez está andando. Apresenta para ele um mudo e um cego. O cara era mudo e era cego. Mateus capítulo 12. Jesus para e cura o cara. Os doutores da lei, ele expulsa o demônio que estava na vida daquele jovem. Os doutores da lei começam a falar que ele expulsou o demônio através de Belzebu. Aí Jesus começa um diálogo com os caras. Cara, como pode o inimigo expulsar um inimigo que faz parte do exército dele? E aí Jesus começa a mostrar para eles que ele não expulsou através de Belzebu, mas ele expulsou através do nome do Pai. Aí Jesus no versículo 30, coloca para mim, ele diz assim: quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. Quem não é comigo, lê comigo. Quem não é comigo, e quem comigo não ajunta, Jesus fala assim: quem não é comigo, cara, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Certa vez os discípulos voltaram para ele e falaram assim: Jesus, tem um grupo aí que está curando no teu nome, podemos ir lá e repreendê-los? Aí ele falou assim: não, deixa eles. Aqueles que não são contra nós, são por nós. Existe um propósito para todas as coisas na terra.
Vai atravessar no teu caminho pessoas que vão te conduzir, vão te levar para lugares onde você nunca imaginou. Homens de Deus que vão parar diante da tua vida. Deus vai te conectar com homens de Deus. Vocês mulheres, Deus vai conectar vocês mulheres a mulheres de Deus, que vão conectar você a lugares que você nunca sonhou em chegar. Mas eu preciso te dizer também que, da mesma forma que Deus vai fazer isso, o inimigo vai colocar na tua vida pessoas que você fala assim, cara, é muito legal. Deixa eu te dizer uma coisa. Não seja conduzido por aquilo que é legal. Ande com pessoas com o mesmo propósito que o seu. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós que estamos em Cristo Jesus, é mais fácil alguém nos tirar do nosso propósito do que nós conduzirmos essas pessoas para o propósito que nós estamos seguindo. Pastor, então eu não devo pregar? Não, você deve pregar a tempo e fora de tempo, como diz a Bíblia. Mas você tem que tomar muito cuidado com quem você anda, porque aonde você anda vai determinar onde você vai chegar. Ló, ele só se preocupou numa coisa. Ló, tá aí. Abraão fala assim, ó, tá aí, a terra tá toda aí, escolhe o lugar que você quer. A escolha é tua, você tem o poder de decisão. Direitos, mas Ló, lembre-se de uma coisa, deveres também. O que você escolher, você que vai colher frutos da tua escolha. Pode escolher, está tudo aí. A Bíblia diz que tinha Canaã e tinha as Campinas de Jordão. Ló, quando olha assim, cara, um negócio verdinho. Eu fico imaginando, pastor Reinaldo, a outra terra toda seca. E as Campinas de Jordão verdinhas assim. Não vou pensar duas vezes. O cara está cheio de gado. Gado quer o quê? Quer comida. O cara vê um campo verde. O que ele vai querer? Tu acha que ele vai querer para um lugar seco? Porque o grande problema é esse. Quando a gente está diante de uma bifurcação, de uma encruzilhada, a gente quando chega diante de duas escolhas, existem dois caminhos, para a direita e para a esquerda. A escolha é tua. Às vezes para a esquerda, às vezes não, normalmente para a esquerda, parece ser bonito, mas é lugar de morte. Tu não pegou não, mas tudo bem. É lugar de morte. E para a direita, é um lugar que aparentemente não é tão bonito, mas é um lugar que vai trazer vida e vida em abundância. Mas o grande problema é que a igreja, ela está ligada no que ela está vendo e não no que ela está vivendo. O grande problema é que a igreja não pratica Mateus capítulo 6, versículo 6, que é entrar num quarto, se relacionar com um Deus invisível, que a Bíblia diz que bem-aventurados não são aqueles que veem, bem-aventurados são aqueles que creem. Uma coisa é ver e a outra coisa é crer. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que você não vê e a convicção de fatos que você espera. Então fé não é, pastor, eu tenho fé porque eu vi um lugar lindo porque eu vou morar. Não. Pastor, eu tenho fé porque Deus falou comigo que eu vou morar num lugar que os meus olhos ainda não viram, mas Ele disse que eu vou morar. Então eu me agarro nessa palavra e eu tomo posse. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. Fé é você andar em lugares que você nunca imaginou andar. Ontem eu estava numa reunião, aí me ligou uma cliente. Eu falei, posso te ligar depois? Ela falou, pode. Aí eu estava com uma pessoa, falei assim, tá vendo isso aqui? Aí voltou, eu falei, assim é a minha vida. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, elas correm atrás de nós. Não sou eu que tenho que correr atrás das bênçãos. Se eu corro atrás das bênçãos, alguma coisa está errada na minha vida. A Bíblia diz que Deus move céu e terra, está na tua Bíblia. Deus só move céu e terra em teu favor. Mas o grande problema é que nós ficamos presos, porque estamos vivendo dentro de uma prisão emocional, que nós queremos enxergar a saída. Quando você vai estudar a história de um homem chamado Elimeleque, ele era um eunuco, ele trabalhava dentro do palácio. Esse homem, a Bíblia diz que Jeremias foi lançado dentro de uma cisterna. Jeremias, em outras palavras, lê depois a Bíblia, eu não lembro agora qual é o texto, mas a Bíblia diz que Jeremias foi lançado dentro de uma cisterna e que tinha lama, tudo escuro. Elimeleque era um homem que trabalhava para o rei. Ele não tinha nada a ver com a vida de Jeremias. Ele não tinha nada a ver com aquela história. A Bíblia diz que ele chega para o rei e fala assim, meu rei, o profeta vai morrer.
Meu rei, não deixa isso acontecer não, meu rei. Aí a Bíblia diz que o rei fala assim, cara, tá bom, eu vou te dar uma oportunidade, vai lá e tira ele de lá se você quiser. Elimeleque juntou pano, começou a amarrar pano no outro. A Bíblia diz que ele passou os panos, jogou lá para baixo. Jeremias lançou os panos debaixo do sovaco. E ele puxa e tira Jeremias de dentro de uma cisterna. Eu pergunto para você, o que leva um homem a trabalhar para o rei, está trabalhando no palácio, tendo uma vida que tem, vai se preocupar com um profeta dentro da cisterna? Ah, vai nada. Mas Elimeleque trabalhava para o rei, mas era conduzido pelo rei dos reis. Elimeleque entendeu que ele não podia estar debaixo de uma autoridade terrena, sem antes estar debaixo de uma autoridade espiritual. Para o rei e para todos aqueles que ali estavam, Jeremias não era ninguém. Mas para o Senhor, ele era a boca do próprio Deus ali naquele momento, trazendo ao coração do povo uma palavra dura que o povo não queria ouvir. Você está aí? Não ande com quem está falando coisas que você quer ouvir. Ande com pessoas que te confrontam e que te mostram o verdadeiro caminho da tua história. Hoje tem evangelho para tudo que é gosto. Tem o evangelho da prosperidade. Quando você vai olhar no Instagram, tem um evangelho agora que parece até uma macumba. Não sei se vocês já viram. O cara fica rodando, parece até o peão do baú. Não sei se vocês já viram. Fica rodando. Aí bota umas roupas brancas. Um negócio de louco. Hoje tem de tudo. Tem para tudo que é gosto. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Só existe um evangelho que cura, que salva e que liberta. E esse evangelho é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que está escrito nesse livro. Não é o evangelho que diz, eis que te digo. Não é o evangelho que você sai da tua casa para ir atrás de um profeta, para mandar você fazer pix, para te revelar aquilo que você quer ouvir. Se você quiser, é só você me ligar, que tudo que você quiser ouvir, eu falo para você, não precisa pagar pix nenhum. É só ligar para a igreja e pedir para eu falar, eu vou revelar tudo que você quer ouvir. Tudo que você quer ouvir, eu vou revelar. E não te cobro nada. Mas isso não vai mudar a tua vida. Falar que está vendo que você vai se casar com uma varoa de Deus, e que você vai ser isso, que vai ser aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, tu crê em profeta? Creio firmemente. A Bíblia fala dos 5 ministérios. E um deles é o profeta. Só que é um ministério tão bonito e tão lindo, que é triste dizer isso, mas muitos se perderam nesse ministério. E muitos nem se perderam dele não. Muitos estão cumprindo as escrituras. Lê na tua casa depois, 2 Timóteo, capítulo 3. Coloca para mim, versículo 1. Sabe, porém, que nos últimos dias. Olha o que diz. Sabe, porém, nos últimos dias. Nós estamos vivendo que dias? Nós estamos vivendo que dia? Os últimos. 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isto. Que nos últimos... sobrevirão o quê? Tem uma versão que diz tempos difíceis. Vamos lá. 2. Porque haverá... vai lá, 3. Peraí. Sem o quê? Sem o quê? Tá, vamos continuar. Não, é o quê? E depois? Repete de novo. Depois de irreconciliáveis. Tá, continua aí. 4. Repete de novo. Repete de novo. Repete de novo. Então, se você está sendo traído, entenda que você está vivendo os últimos dias. Você não é o único. Amém? E continua lá. Tem uma versão que diz, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus. Sabe o que é a palavra amigo? Amigo é você viver a dor do outro. A Bíblia me ensina e te ensina que nós temos que chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Amigo, por isso que amigos, as pessoas têm um ditado que diz que você não tem 5. Você não consegue colocar numa das mãos a quantidade de amigos de verdade, porque são poucos.
E os verdadeiros amigos são aqueles que estão contigo no lugar onde todos te abandonam. Mas ele está contigo, esses são os amigos. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, olha o que diz o versículo 5, para tu cair da cadeira aí. Lê de novo, vai. Não, lê de novo esse aqui, por favor. Lê de novo, por favor. Não manda você se aproximar. Pastor, mas a gente não tem que pregar a palavra? Tem tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. Tem pessoas que não querem ouvir a palavra. Tem pessoas que vão roubar o teu tempo, vão sugar a tua energia e não querem nada com Jesus. Tem pessoas que você vai investir a tua vida, e é duro que eu vou te falar, e elas não vão se converter. Porque está escrito nesse livro também. Mas como é que eu sei, pastor? Não, você não precisa saber, você tem que pregar para todo mundo. Mas tenha certeza que quando você pregar, a Bíblia diz que a semente ela tem um tempo determinado para gerar o seu fruto. Agora coloca para mim, por favor, e aqui eu estou chegando no final, coloca para mim 2 Timóteo capítulo 4. Eu amo esse texto. Lê comigo aí também junto. Deixa eu começar a ler no versículo 2, você lê. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Vamos lá, vamos comigo. Só te cortar. Insiste. Tempo e fora de tempo. Palavra difícil, né? Redárguas, né? Não, peraí, só um minutinho aqui. Lê aqui. Quem está escrito aqui? Quando um pastor repreende alguém, isso é bíblico. Mas as pessoas não querem ser repreendidas. Elas querem tapas nas costas e elas querem ser ouvidas e que as coisas sejam do jeito dela. Deixa eu falar uma coisa para você em nome de Jesus, debaixo de muito poder de Deus e muita humildade. Todas as vezes que o Senhor falar ao meu coração que eu tenho que repreender a igreja ou repreender alguém, eu jamais vou me calar e vou deixar de fazer. Se você ama o Senhor, se você quer viver um evangelho de verdade, Deus te plantou no lugar onde a palavra é pregada. Se você quer ouvir coisas bonitas no teu ouvido, deixa eu te dizer uma coisa, você está perdendo tempo nessa casa. Porque aqui é evangelho para quem quer mudança de vida, quem quer transformação de vida. Aqui é evangelho para quem quer ser passado dentro do moinho e ser destruído, como diz Jeremias capítulo 18. O olheiro pegou o barro e destruiu ele todo. E depois de destruir todo o vaso, ele faz um vaso novo. Olha o que ele continua dizendo. Repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Agora, olha o que diz o 3 para tu ficar de queixo caído. Pois virá um tempo, e o tempo é agora, em que não sofrerão a sã doutrina. Pastor, qual é a sã doutrina? Essa aqui. Essa aqui. Tem gente que não suporta isso. Não suporta o que está escrito nesse livro. Que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão aonde? Amontoarão para si o quê? Conforme as suas próprias. Olha o que diz o versículo 4. E desviarão os ouvidos voltando-se às. Quem tem seguidor não quer dizer que é alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Ter seguidor não quer dizer que é alguma coisa. Tem muitas pessoas seguindo pessoas que não tem nada para acrescentar na tua vida. Você precisa entender quem é a pessoa e quem você está seguindo. Jesus, ele tinha discípulos, ele não tinha só seguidores. Seguidores ele tinha os montes, mas ele se preocupava de sentar numa mesa e discipular os caras, mostrando para os caras que aquilo que ele fazia era aquilo que as pessoas precisavam fazer. Você está aí? E você segue um monte de gente. Eu sei que segue.
E muitos eu conheço. O cara prega uma coisa, mas ele vive outra. Eu estou te falando com propriedade. Ele vive outra. Pastor, você está expondo, irmão? Não estou expondo. A Bíblia diz que a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos entender. Abraão, ele entendeu o seguinte: ei, deixa eu te dizer uma coisa, Ló. Escolhe o que tu quiser, cara. Sabe por quê, Ló? Eu não sou conduzido pelos meus olhos, eu sou conduzido pelo Senhor. Para onde você quiser ir, você pode levar, Ló. Leva o que você quiser. E se Ló dissesse: Abraão, só tem uma coisa, eu vou pegar as campinas, mas eu quero todo o gado também. Eu tenho certeza que Abraão vai falar assim: cara, pode levar tudo, ainda vou te falar mais. Vou vender mais uns ali, ainda vou te dar mais um trocado para tu levar. Sabe por quê? Porque um homem de Deus, ele não é conduzido por aquilo que ele tem, ele é conduzido por aquilo que ele é. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, escuta a voz do Espírito e vai para um lugar aonde muitos não querem ir. Quando você vai olhar missionários, os verdadeiros missionários, não pessoas que se aproveitam da fé, mas os verdadeiros missionários, eles largam tudo para ir para outros países que perseguem o cristianismo, para chegar lá, para ser mártir naquele lugar, para pregar o evangelho, não porque ele quer ser um coitadinho para que todos falem dele, não, porque o Senhor o chamou para estar naquele lugar. Você está aí? Pastor, não é meio loucura tu sair do Brasil e ir agora lá para o Oriente Médio para pegar o evangelho? É, mas se Deus te chamou, quem sou eu para dizer que não? Pastor, eu vou ser perseguido, ok, você pode até ser perseguido, mas tenha certeza numa coisa: se Deus mandou você ir, a perseguição vai até você, mas pode ter certeza que Deus vai te livrar em todos os momentos. E se Ele não quiser livrar, certa vez colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Aí o rei falou assim: não, vocês têm que adorar a estátua. Não vamos adorar, a gente só adora um Deus. Não, vocês têm que adorar. Não vamos adorar. E eles chegam para Nabucodonosor e falam assim: ó, e deixa eu te dizer uma coisa, Nabucodonosor, nós servimos a um Deus que é capaz de nos tirar da fornalha. Mas se Ele não nos tirar da fornalha, fique sabendo tu que nós jamais te adoraremos, porque nós só temos compromisso com aquele lá em cima. A Bíblia diz que eles foram lançados dentro da fornalha 7 vezes pior. Eles estavam atados, a Bíblia diz que eles estavam atados. Foram lançados 3 homens dentro da fornalha. A Bíblia diz que de repente tem um rolê dentro da fornalha. Os caras andando abraçados, trocando a ideia. Aí ele fala assim: nós não lançamos 3 lá dentro? Tem 4 lá dentro. E a aparência do quarto parece o Filho do Altíssimo. Eu tinha tanta coisa para falar, mas nosso tempo é curto. Mas eu te peço uma coisa em nome de Jesus: seja fiel ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem dias que são tão difíceis. São tão difíceis. Que às vezes eu mesmo me pergunto se realmente esse é o meu chamado. Tem dias que são densas trevas. Tem dias que o desânimo chega. A pior coisa que existe na vida de um pastor é ele ser desonrado por aqueles que ele ama. A pior coisa que existe na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, são pessoas que comem no mesmo prato que ele e o tratam como um qualquer. Mas se a minha esperança, com todo o amor do mundo, se a minha esperança fosse os homens dessa terra, eu já tinha jogado a toalha há muito tempo. Mas a minha esperança não são pessoas. A minha esperança é o Senhor, que me disse que um dia eu moraria com Ele na glória, que me disse que eu andaria com Ele em ruas de ouro. E sabe por que as ruas lá em cima são de ouro e a gente aqui embaixo corre atrás do ouro demais? Para que o Senhor nos mostre que aquilo que é importante para nós aqui nessa terra é o lugar onde nós vamos pisar lá em cima. Os valores que muitos dão nessa terra vai ser o chão lá no céu.
A verdadeira riqueza de um homem e de uma mulher não está naquilo que ele tem, mas sim naquilo que ele é. Enquanto Ló escolheu as Campinas, perdeu a sua mulher virando estátua de sal, as suas 2 filhas se deitaram com ele e cada uma teve um filho, que foram inimigos de Israel. A Bíblia diz que Abraão estava numa terra que aos olhos humanos era seca, mas o anjo visitava ele e dizia para ele: tua mulher vai ter um filho. Deus era tanto com Abraão, que até na hora de destruir Sodoma e Gomorra, o anjo foi lá avisar Abraão: ó, eu vou destruir. Aí Abraão falou assim: destrói não, Senhor. Ele falou: não, eu vou destruir. Mas se lá tiver 50 justos? Abraão, se tiver 50 justos, eu não destruo. Senhor, me desculpa, mas se tiver 45, eu também não destruo. Se tiver 40, eu não destruo. Se tiver 30, eu não destruo, Abraão. E se tiver 20, eu também não destruo, Abraão. Senhor, a última vez, e se tiver 10? Eu também não destruo, Abraão. Mas não tem nem 10, Abraão. E por isso eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E o Deus que promete que vai fazer, Ele faz. Noé, os estudiosos dizem que ficou de 100 a 120 anos para fazer uma arca. O meu pastor fala uma coisa muito linda. Noé não levou 120 anos para fazer uma arca. Deus levou 120 anos para fazer um Noé. Tem coisas que estão demorando na tua vida. E grava isso no seu coração. A bênção não está demorando a chegar. Deus está usando o tempo para preparar você. Para quando chegar a bênção, você está preparado para receber. Deus não está demorando. Deus não demora nunca. Ele não demora nunca. Deus está gastando tempo para preparar você. A minha oração é que eu e você possamos ser pegos por dentro hoje. Que o Senhor nos coloque do lado avesso. E que os valores da vida, que são os valores do céu, venham penetrar no nosso ser. Que o Senhor venha nos transformar de dentro para fora. Certa vez perguntaram para Jesus: ei, olha ali o reino dos céus. Olha ali, está ali. Aí ele: não. O reino dos céus está dentro de vós. O reino dos céus é aquilo que você exala lá dentro. Coloca para fora. O reino dos céus é você estar vivendo dias difíceis. Dias tão difíceis. E você continuar firme, acreditando que Deus é contigo. Tem dias tão difíceis. Tem dias tão difíceis. Eu quero dizer isso para que você saiba que eu sou igual a você. Tem dias que são difíceis até para orar. Tem dias que às vezes a gente não tem nem força para orar. Isso acontece comigo igual acontece contigo. Mas eu nunca duvidei do meu Senhor. Eu sei que tudo faz parte de um processo. E que se Ele falou que vai fazer, minha mulher pregou na Páscoa, Jesus morre. É colocado num túmulo. Nós vamos lá no jardim do túmulo. João, a Bíblia diz que os 2 discípulos correram. João e Pedro correm. João, a Bíblia diz que o discípulo amado chega na frente. João, quando entra no túmulo, viu o túmulo vazio, os lençóis no chão. João volta, João não entra. João chega no começo do túmulo, porque o túmulo tinha 2 partes. A primeira e a segunda, onde ficava o caixão. O caixão não, a pessoa. João, quando chega no primeiro estágio, ele para e ele volta.
A Bíblia diz que Pedro, ele entra. Quando ele entra, ele vê um guardanapo. Um guardanapo não, um pano que cobria o rosto de Jesus, estava dobrado. Minha mulher explicou isso domingo. Na cultura judaica, quando um amo, um senhor, em outras palavras, o chefe da casa, quando ele está sentado comendo, os judeus têm a barba grande, então eles usavam aqueles panos aqui. Quando eles acabavam de comer, eles limpavam a barba e amassavam o pano todinho, jogavam em cima da mesa e levantava, dizendo: eu acabei. Mas quando ele pegava o pano e ele dobrava o pano e largava no canto da mesa e saía, os empregados sabiam que ele ia voltar, porque o pano estava dobrado. Ele ia voltar. Ele devia ter ido ao banheiro, lavar a mão, fazer alguma coisa, mas ele ia voltar. A Bíblia diz que quando Pedro entra, o pano está dobrado. Pedro volta e fala assim: João, tu não viu, cara? Viu o quê, Pedro? Tá maluco? Cara, tu não viu, cara? Viu o quê, Pedro? Cara, o pano tá dobrado, cara. Ele falou que vai voltar, cara. Ele vai voltar, cara. João capítulo 21. Os caras estão na praia pescando. Daqui a pouco aparece um cara lá, um cabeludo lá na praia. Já tinha ressuscitado. Aí ele pergunta assim: tá dando peixe aí? Não pegamos nada. Tá dando peixe aí? Não pegamos nada. Vai mais para a direita. Lança para a direita. A Bíblia diz que eles lançam a rede. Quando eles lançam a rede, eles pegam uma grande quantidade de peixe. Aí João fala assim: cara, eu conheço aquele cabeludo lá, cara. É o Senhor, cara. A Bíblia diz que Pedro estava pelado no barco. Pedro se joga na água. Ele vem nadando igual um desesperado. Porque quem tem a revelação não anda por aquilo que vê, anda por aquilo que ouve. Pedro pula na água, nada igual um louco. Chega na praia. Quando ele chega na praia, Jesus está com o peixe preparado já para ele. Pastor, o que isso tem a ver? Eu quero dizer uma coisa: aquilo que você precisa, aquilo que você corre atrás todos os dias para conquistar, está nas mãos dele, preparado para te dar, cara. Tu só precisa entender quem ele é. Jesus não é uma religião, cara. Jesus não é um Deus de domingo nem de quinta-feira. Jesus é um Deus de todo dia. Jesus é um Deus que quer todos os dias se relacionar contigo e comigo. Jesus é um Deus que quer invadir o nosso coração, quer trabalhar na nossa mente, quer nos mostrar que muitas vezes as coisas não estão andando como nós gostaríamos, mas tenha certeza que Ele está no barco. Ele não está fora do barco. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu sei que tu estás aqui, meu Deus. Eu sei que tu estás aqui. A minha oração, meu Deus, é que a tua palavra diz que não é no muito falar que nós somos ouvidos. Eu jamais conseguirei convencer alguém, meu Deus, de alguma coisa. Mas eu quero te pedir nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Entra no coração dos teus filhos. Faz uma transformação na mente de cada um deles, Deus. Revela para eles, meu Deus, aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para fazer. Muitos aqui entraram aqui esta noite pensando em desistir de muitas coisas, Deus. Ah, Deus, não aguento mais meu casamento, não aguento mais o meu trabalho, não aguento mais a minha vida. Fica firme, é logo ali. É logo ali. Abraão, deixa ele escolher, Abraão.
Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, eu fico imaginando uma voz. Abraão, deixa ele escolher, Abraão, deixa ele escolher. O lugar que ele quiser ir, deixa ele ir, Abraão. Porque o problema não é o lugar, Abraão. O problema sou eu, Abraão. Escolhe, Ló. Já escolhi, Abraão, eu quero as Campinas. Não tem problema. Eu vou para a terra seca. Eu vou para a terra seca. Abraão não tinha filho naquela época. Ló era um sobrinho, mas eu creio no meu espírito que Ló era como se fosse um filho. Abraão estava praticamente perdendo uma pessoa que ele amava. Tanto é verdade que ele vai buscar Ló quando Ló é preso. Ló talvez representasse um filho para Abraão. Mas Abraão abre mão. Porque Abraão entendeu que não bastava ficar com aquilo que ele gostaria de ficar, mas ele precisava ouvir a voz de Deus. Eu não sei com quem o Senhor está falando essa noite, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se tiver que abrir mão de alguma coisa, abra mão. Abra mão. Pastor, mas é meu direito. Não tem problema, é meu também. Mas abre mão. Eu conheci Jesus em 98. Em 2006 eu conheci minha esposa. E eu estava afastado do Senhor. Minha esposa me levou para a igreja. E minha esposa me apresentou uma igreja. E eu andei nessa igreja há 13 anos. Presta atenção aqui em mim, por favor. Eu andei nesse ministério 13 anos. Eu fui muito fiel. Eu quase não toquei nesse assunto aqui. Eu fui muito fiel. Eu sempre honrei muito meus pastores. E armaram uma cilada para mim e para minha esposa. E começaram a nos caluniar dentro do ministério e falar um monte de coisa que nós nunca havíamos feito. E depois de 13 anos, eu me desliguei desse ministério. Eu fui tão caluniado. Falaram tanta coisa a meu respeito. Eu chorei muito. Mas eu sempre acreditei no meu Deus. Quatro anos se passaram. 4 anos se passaram. Domingo foi Páscoa. E Deus falou no meu coração e da minha esposa que era para nós fazermos algo. Nós compramos uma joia. Eu liguei para os nossos antigos pastores. Eu disse para eles que eu precisava ir na casa deles conversar com eles. Nós chegamos lá e presenteamos ele com uma joia. E falamos para elas, para ela e para ele, dizendo que se nós fizemos alguma coisa, que nós queríamos pedir perdão, mas que nós queríamos limpar no mundo espiritual, se alguma sujeira ainda tivesse, que fosse limpo. Pastor, mas você está falando que não fez nada, por que você fez isso? Porque você é bonzinho? Não, eu não sou bonzinho. Porque o Senhor falou comigo e falou com ela. Estávamos em 2 lugares diferentes. E quando acabou um culto, eu falei assim, Deus falou comigo. Aí ela falou assim, eu não acredito, Deus também falou comigo. Eu falei, Deus falou comigo isso, isso e isso. Ela começou a chorar e ela falou assim, Deus falou exatamente isso comigo. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus, o orgulho cai por terra. Mas você não estava certo, mas não tem a ver de estar certo e estar errado. Tem a ver de obedecer. E
sabe o que mais me deixou feliz? Ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que foi a melhor Páscoa da vida dela. O diabo quis nos matar. O diabo quis nos destruir. E nós não permitimos emprestar a nossa boca para ficar falando mal deles para ninguém. Porque eles são de Deus. Mas nós entendemos que nós precisamos olhar para o céu e viver os projetos de Deus na nossa vida. Não fique preocupado com o que pensa a teu respeito. Esses dias eu estava falando com a minha esposa, e eu vou te falar uma coisa que talvez te choque. Eu falei para ela, eu não sei porquê, mas eu acho que Deus quer trabalhar alguma coisa dentro de mim, no meu orgulho. Eu não sei, porque eu acho que Deus, eu ainda tenho algum orgulho dentro de mim que Deus precisa quebrar. E eu estou disposto a estar na mão do olheiro. Porque ser homem de Deus e mulher de Deus não é viver os teus sonhos. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Que o Espírito Santo abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. E que o Senhor seja contigo onde quer que você vá. Que você pegue essa palavra e guarde no teu coração. Obrigado, meu Deus, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito neste lugar, Deus. Isso não tem a ver conosco, Pai. Tem a ver contigo, Pai. Guarda os líderes dessa casa, Deus. Coloca no nosso meio uma união, um amor. Que possamos deixar de lado o falatório, nos preocuparmos com a vida dos outros, meu Deus, e cuidarmos cada vez mais daquilo que o Senhor tem para nós. Leva os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. E que possamos ter a melhor semana da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.